dia, pessoal, bom dia. Empreendedores da venda direta, executivos da venda direta, é um prazer recebê-los aqui hoje para mais um webinar dessa nossa série. Muitos de vocês estão acompanhando, a BVD tem feito aí uma série de eventos, webinars e lives, sempre com temas relevantes e importantes aí para a venda direta nesse momento. É sempre um prazer receber vocês aqui, então estejam sempre com a gente. O próximo a gente vai falar de segurança da informação em venda direta, que vai acontecer no dia 15 de outubro, aqui no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. As inscrições já estão abertas aí. E a semana que vem a gente tem um curso de visão 360 graus na venda direta, vai acontecer de 5 a 9 de outubro, esse ano tudo online, claro, então a gente também espera vocês lá para falar um pouco aí de todos os temas que envolvem a gestão de uma empresa de venda direta. Mais uma vez, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é aí o raio-x do perfil do empreendedor independente, essa figura tão importante, fundamental para a venda direta. Então, hoje a gente vai, a CVA fez com a gente, junto com a BVD, por encomenda da BVD, na verdade, fez aí uma pesquisa para identificar quem é essa pessoa, esse elo tão importante aí da cadeia de venda direta. Eu queria, antes da gente começar e de apresentar para vocês aqui nosso ilustre palestrante, eu queria dizer o seguinte, que a apresentação não será compartilhada, tem muitos de vocês que nos pedem a apresentação, então essa daqui foi uma gentileza, na verdade, do Sandro, da CVA, então a gente não vai compartilhar. Qualquer dúvida ou maior informação que vocês precisarem, fiquem à vontade para entrar em contato com ele lá na CVA ou com a gente na BVD. E esse webinar vai ficar, assim como todos os outros, gravados lá na nossa página, no nosso site da BVD, disponível aí para você que quiser pedir para os seus amigos entrarem, se você gostou bastante, quiser assistir de novo, então ele estará lá à disposição para você. E aí, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui para vocês esse nosso palestrante, autor de livros, o Sandro Cimatti, da CVA, que trabalha aí já há muito tempo com o setor de venda direta, com algumas empresas de vendas diretas, e vai trazer aqui uma apresentação. Fiquem à vontade para nos mandar perguntas, a gente vai receber pergunta, o Sandro vai parar aí uns 10 minutinhos antes para receber aí as perguntas de vocês, então fiquem à vontade aí para nos mandar. No final, a gente abre para perguntas. Sandro, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Bom dia, Adriana, bom dia, amigos da Venda Direta. Que nós estudamos a venda direta, todos os anos no mês de setembro, agosto, setembro, a gente realiza esse estudo. Então eu vou compartilhar com vocês e vai ser muito interessante a gente comparar o que mudou com a pandemia, né? Então, no primeiro momento, vamos dar uma olhadinha nos estudos que a gente fez para a BVD, rapidamente, e depois vamos comparar o cenário de venda de cosméticos antes e depois da pandemia, setembro de 2019 versus setembro de 2020. Muita coisa aconteceu, mas tem coisas boas também, e eu acho que o nosso futuro é bem positivo para a venda direta. O que eu vou fazer agora, Adriana, quanto à apresentação, eu vou pedir para vocês, e eu vou deixar o e-mail aqui, que quem tiver necessidade da apresentação, que entre em contato, que a gente faz a apresentação nas empresas de vocês, porque aí a gente abre para as marcas, inclusive. Eu vou compartilhar o material aqui nesse instante. Está dando para ver, Adriana? Está dando para ver, sim. Tá ok. Perfeito. Então, vamos lá. A CVA é essa empresa que é uma metodologia americana, que nós estamos no Brasil há 20 anos, e especificamente com vendas diretas, a gente estuda desde 2008, portanto, 12 anos, todos os anos. Então, a gente tem o filme desse mercado, né? É uma metodologia que pretende ver como é que está o diagnóstico de mercado de cada marca. Como cada marca está conseguindo atrair clientes, está conseguindo reter clientes. E aí a gente usa as ferramentas de NPS, abre de valor, força da marca e etc.
Eu vou começar falando sobre o perfil dos revendedores, né? Nós vamos falar sobre consumidores e revendedores, mas eu vou começar falando sobre o perfil de revendedores no Brasil, nesse estudo de janeiro de 2020 que nós fizemos para a BVD, né? Então, o perfil dos revendedores aqui de diversas categorias é mais feminino do que a média no Brasil, né? Então, se você pega o IBGE, 52% são mulheres. Na venda direta, os revendedores são 57%. E aí varia de categoria. Nos cosméticos é muito mais que 57%, e nos alimentos, por exemplo, é menos do que 57%. Então, cada categoria de produto tem um perfil diferente. A idade média é 31 anos, 31, 32 anos. A consumidora, a revendedora, o revendedor ele tende a ser mais jovem e menos renda do que o consumidor, né? Então, o consumidor vai ter, na média, ter um pouco mais de idade, um pouco mais de renda. O grau de escolaridade que predomina é o segundo grau em diante, e a distribuição desses revendedores e consumidores também por região do país está um pouco mais concentrado no Sudeste. Então, o Sudeste, em termos de população, representa 43%. Para a venda direta é mais, é 53%. O Nordeste, em termos de população do IBGE, é 28%. Para a venda direta é menos, é 20%. O Sul é 14 contra 14%, e o Centro-Oeste e o Norte são parecidos, 7, 8%, está em linha com o IBGE. Então, o Sudeste está um pouco mais representado, porque assim é de fato, e o Nordeste um pouco menos em relação ao IBGE. A renda familiar mensal dessas famílias de revendedores é R$ 4.500 por mês, e a renda que eles conseguem, a renda pessoal, é de R$ 1.600. Aqui vale destacar o papel social da venda direta, né? Porque nós temos mais de 4 milhões de famílias, mais de 4 milhões de revendedores no Brasil que se dedicam à venda direta. E se você pensar que cada revendedor vende, em média, de 10 a 15 clientes, você está chegando, então, esses 4 milhões de revendedores estão chegando a 40, 60 milhões de famílias, né? O total de famílias, de domicílios que nós temos no Brasil é 65 milhões. E se nós chegarmos com a venda direta de 40 a 60, nós estamos chegando em bem mais do que a metade da população. Então, a venda direta tem uma penetração expressiva, né? Quando a gente fala das categorias que esses revendedores vendem, o revendedor ele trabalha, em média, com 2,4 categorias, né? Esse quadro na direita. Então, 35% dos revendedores vendem uma categoria, e aí pode ser várias marcas nessa categoria, 30% trabalham com 2 categorias, então, em média, o revendedor trabalha com 2,4 categorias. E quais são as categorias que têm maior penetração nesses 4 milhões de revendedores? Cosméticos, né? Cosméticos é a principal, então, 68% dos revendedores revendem cosméticos. Roupas e acessórios é a segunda maior categoria, com 54%, produtos para casa e utensílios 22%, assim por diante. Então, aqui a gente pode observar que nós da indústria, nós das empresas, temos um grande trabalho de conseguir o foco desses revendedores, porque se em média eles trabalham com 2,4 categorias, e em cada categoria eles trabalham com várias marcas, né? Nós vamos ver já agora o exemplo de cosméticos. Então, você percebe que um dos nossos desafios é ter o foco desse revendedor. Eu quis aqui fazer essa introdução mostrando os revendedores no Brasil como um todo, né? Agora eu queria mostrar... tem mais essa questão aqui das vantagens de trabalho. O que esse revendedor pensa sobre a venda direta? Por que ele trabalha com venda direta? O principal motivo é ser uma fonte complementar de renda. Depois tem a questão de flexibilidade de tempo, que todo mundo quer, e não ter chefe, autonomia no trabalho, essa liberdade. Esses são os 3 principais apelos para as pessoas trabalharem com venda direta. E quais são os principais desafios? Aí você tem a dificuldade com atraso de pagamentos de clientes. Isso vai se intensificar, né? Agora que nós vamos passar por uma contração do PIB, da economia.
essa questão da inadimplência tende a aumentar. Então, é uma das dificuldades que tem, é o atraso de pagamentos. A outra é a dificuldade de vender. Né? Então, a indústria e a própria BVD, mais e mais, tem o desafio de capacitar esses revendedores para vender. Né? E agora a gente vai ver a aceleração digital e a gente vai falar em ajudar a vender no digital. Ok, então aqui eu terminei, gente, de maneira muito rápida e sintética, o perfil dos revendedores do Brasil, né? Essa força de trabalho de mais de 4 milhões de revendedores, mais de 4 milhões de famílias, e que tem um volume de negócios de mais de 45 bilhões de reais. Né? Um volume, é uma indústria expressiva, realmente. O que eu vou comentar para vocês agora, eu vou começar essa segunda parte. A segunda parte é mais longa. Nós vamos falar sobre o estudo de cosméticos, esse estudo que nós fazemos todos os anos. A gente faz de alimentos, faz de outras categorias, mas o de cosméticos é um que a gente faz por 12 anos seguidos, né? É um que a gente entrevista 3.500 consumidoras e 1.700 revendedoras de cosméticos. A gente pode dizer que esse estudo de cosméticos é uma aproximação bem razoável para o estudo, para o entendimento da venda direta como um todo no Brasil. Por quê? Porque a gente acabou de ver, não é? 68% dos revendedores vendem cosméticos e 94% dos consumidores consomem cosméticos, que é a categoria de maior penetração. Então, esses aprendizados que nós vamos ver agora em cosméticos é bastante válido também para as outras categorias, para alimentos, para acessórios, etc. Bom, esse slide aqui é o slide que a gente vai demorar um pouquinho mais de tempo. A apresentação toda vai ser rápida, a gente vai ter chance de conversar no final. Esse slide talvez a gente vai demorar um pouquinho mais, porque nós vamos analisar aqui um pouco do cenário 2020 e 2021. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, não é? Mesmo que ela tenha começado no fim de 2020, a intensidade dela e a maneira rápida como ela se espraiou pelo mundo inteiro surpreendeu um pouco. Esse é um fenômeno que não acontece todo ano, isso acontece a cada muitos anos. Então, é bastante relevante, atingir o mundo inteiro, né? Então, eu não vou falar da parte de saúde, eu vou ceder para vocês depois o nosso livro sobre fintechs e pandemia, que entra em bastante detalhes sobre pandemia. Mas aqui eu vou concentrar mais na parte de econômica e das vendas diretas, que é o nosso objetivo hoje, né? Então, o Banco Central, né, o Boletim Focus do Banco Central, estima que o PIB em 2020 vai encolher 5% e em 2021 vai crescer 3,5%. Olha, o crescimento de 3,5% em 2021 é incerto. Agora, a queda de 5% em 2020 é bastante provável, está acontecendo, né? Esse menos 5% é importante, é uma queda de poder aquisitivo, vai gerar desemprego, vai gerar quebra de empresas, vai complicar a economia. Outros países estão piores que nós. Então, na Europa, você tem a queda em 2020 em vários países europeus vai ser da ordem de 9%. Aqui na América Latina, México, Argentina, os demais países da região também vão ter uma queda da ordem de 9%. E nós, no Brasil, Estados Unidos vai estar parecido com a gente, talvez um pouco pior, e nós, no Brasil, vamos cair 5%, só 5%? Não, 5% é bastante, mas é menos que os outros países. Quem está melhor que nós vai ser a China, a Coreia, Taiwan, que a Ásia, em geral, está sempre com a economia mais acelerada que a gente, né? E souberam lidar bem também com a pandemia. Esse nosso 5%, então, tem consequência de desempregados, a gente está com quase 14 milhões de desempregados, tem consequência em concentração de mercado, porque quando tem recessão, muitas empresas perdem fôlego e são compradas pelos concorrentes. Então, os mercados tendem a se concentrar em época de recessão. E não está sendo diferente na venda direta. Já tem concentração e vai ter mais, não é? E aí você pode perguntar, poxa, 5% é uma queda expressiva. Por que é boa essa queda? É boa porque poderia ser pior, porque os países vizinhos estão piores. E por que a gente está com uma recuperação econômica melhor que a média?
A resposta para isso vocês já sabem, né? É o auxílio emergencial ou o Corona Voucher. Então, esse auxílio emergencial, que são aqueles R$ 600, né? Que agora vai passar para 300, esse volume de dinheiro foi uma injeção na veia de consumo, né? Porque como foi para a baixa renda recebe esse dinheiro e gera consumo. Então, isso, de fato, salvou o nosso ano, porque senão seria muito pior, senão seria uma queda de 10% igual aos nossos vizinhos, né? Só que esse auxílio emergencial custa muito caro. Então, como é que vai ser em 2021? Não sabemos, né? É a tal da renda cidadã que está sendo discutido no governo e no Congresso. Então, tem bastante incerteza para 2021, né? Em relação... Porque se a gente conseguir manter o auxílio emergencial, mesmo que reduzido em 2021, isso vai ser bom para a economia. Caso contrário, vai ser ruim para a economia e para a própria população, que está com esse nível de desemprego, etc. Só que tudo isso tem um preço, né? O preço de você dar o auxílio emergencial é você aumentar a dívida do governo, que vai chegar em 100% do PIB. Chega de economia, mas foi só para caracterizar que, de fato, nós estamos em tempos difíceis, 13, 14 milhões de desempregados, inadimplência, tudo isso afeta a nossa venda direta, como afeta a economia inteira. E quando a gente fala em recuperação da economia, que muita gente fala em recuperação em V, que é aquela recuperação acelerada, né? Nos Estados Unidos tem economistas que falam em recuperação em K, né? E, na verdade, todos os países estão passando pela recuperação em K, porque se você observar a letra K, tem uma perninha que vai para cima e uma perninha que vai para baixo. A perninha que vai para cima é farma, né? O canal farmacêutico, as drogarias estão indo muito bem, a gente estuda bastante drogarias, é um canal que se beneficiou, não é que está caindo pouco, o canal farma está crescendo, então é um canal que vai muito bem e, de uma certa forma, higiene e beleza no canal farma é importante e é o nosso concorrente de uma certa forma. Então, o canal farma está indo bem, alimentos está indo bem, dentro de alimentos o canal supermercado, atacaria está indo muito bem, higiene, produtos de higiene estão indo bem, as pessoas estão com essa preocupação de higiene, de medicamentos. E o eletro está indo bem, não é? A gente estuda também o canal eletro, as pessoas estão mais em casa e estão melhorando o domicílio. Então, várias empresas que fazem eletrodomésticos estão com a capacidade tomada, estão vendendo muito. E turismo está indo mal, né? Porque as pessoas não querem entrar em avião, não querem se expor, ouvir os bares, restaurantes, vestuários, serviços. Então, esse pessoal aqui em vermelho está indo mal. E a venda direta? A venda direta está mais do lado esquerdo, a venda direta está indo bem. A gente vai ver daqui a pouco, varia muito de empresa para empresa, né? As marcas estão com performance bem diferentes. Isso se acentuou agora em 2020. Mas, de forma geral, cosméticos e venda direta, dentro da venda direta, cosméticos, alimentos, etc., tem uma tendência de uma forma bastante razoável. Uma outra análise, que eu não sei quantos de vocês tinham pensado, mas é bem importante, é a questão do home office, né? Nem todo mundo tem condições de fazer home office. Então, a gente, no estudo de farmácias, a gente viu, por exemplo, que os consumidores de mais renda, eles conseguem fazer home office pela própria característica do trabalho. E os consumidores de menor renda estão indo trabalhar, então se expõem aí ao transporte público, que é uma fonte de contaminação. E por que isso é importante? Isso é importante porque, por exemplo, nas farmácias, as farmácias de bairro estão indo melhor do que as farmácias das regiões centrais ou do shopping center. Então, aquela geografia, tipo shopping center ou tipo centro da cidade, que depende mais das pessoas que vão trabalhar, está um pouco mais prejudicada. E as farmácias de bairro estão um pouco melhor. E daí na venda direta? Na venda direta pode ser a mesma coisa. Você vai ter consumidores de maior renda em home office, consumidores de menor renda indo trabalhar. Então, as oportunidades de contato variam conforme a renda. A gente vai ter um slide específico sobre pontos de contato. Agora, vamos para o item 6, venda direta de cosméticos. O prognóstico é positivo para a venda por relação pessoal. Então, a gente vai ver ao longo do estudo que, de fato, está funcionando bem. Está funcionando bem a internet, está funcionando bem a venda por WhatsApp, está funcionando bem o Instagram, está funcionando bem o catálogo digital. Então, o catálogo impresso,
é o nosso padrão, né? Mas o catálogo digital está sendo bem usado e a gente vai ter um capítulo específico sobre isso. O que está prejudicado? O que está prejudicado é a venda presencial por impulso. Isso afeta muito lojas, né? Então, as lojas que vendem cosméticos foram bastante afetadas, porque os consumidores estão indo nas farmácias, estão indo no supermercado menos, mas nas lojas de roupa, nas lojas de utensílios, nas lojas de cosméticos estão indo bem menos. Então, aquela compra por impulso nas lojas de cosméticos está prejudicada. E com isso existe a nossa preocupação de dar fôlego para os franqueados, porque esses franqueados eles vão poder se socorrer na venda direta. A venda direta realmente é uma grata surpresa na pandemia, né? A venda direta ela está ajudando muita gente na pandemia e vai ajudar inclusive os franqueados, porque se o franqueado fosse depender só do movimento da loja, ele estaria mais prejudicado. Com a venda direta, isso pode ajudá-lo. A palavra de ordem dessa pandemia é aceleração digital. Então, ontem mesmo apareceu uma reportagem no Jornal Nacional. De fato, a aceleração digital, a gente vai ter muito sobre isso ao longo da apresentação, é uma coisa importantíssima, né? E a gente diz que com a aceleração digital, o consumidor ele fica mais ativo, ele fica mais proativo, ele fica mais tecnológico, ele tem mais iniciativa, ele faz mais comparação. E com isso ele pode ter menos lealdade, porque ele vai estar exposto a mais alternativas. Então ele pode ter menos lealdade e pode ter menos touch, menos contato humano, menos, enfim. E para terminar esse slide, que foi o mais longo, gente, tem esse item 9. O que acontece com a pandemia? A aceleração digital. O que acontece com a aceleração digital? Está todo mundo na internet. A gente vai ver números sobre isso. E quando você está na internet, todos competem com todos, né? Você está no mundo físico, você fala, esse negócio é diferente do outro. Mas na internet, todo mundo compete com todo mundo, no sentido que está todo mundo exposto. Então, a gente tem agora um grande destaque de Nubank, iFood e Magalu. Por quê? Porque esse pessoal está trabalhando muito bem o digital, né? Esse pessoal tem NPS, vocês sabem, é aquela métrica, né? Qual a probabilidade de recomendar essa marca para um amigo, etc. Então, o Nubank, o iFood e o Magalu, eles têm NPS acima de 80%, né? Que é um NPS muito bom. Então, esses caras começam a ser um novo parâmetro de qualidade. Então, se você entregar muito menos que eles, você vai ser percebido como uma marca que não está fazendo um trabalho tão bom, porque eles estão sendo realmente um novo parâmetro de qualidade digital e logística. Gente, esse foi um grande resumo. Agora a gente vai entrar mais especificamente em detalhes. Eu acho que eu vou conseguir cumprir o tempo. Vamos lá. Quem tiver interesse, gente, vocês podem mandar para cva@cvasolutions.com o e-mail de vocês pedindo esse livro, que nós na CVA vamos mandar para vocês gratuitamente o livro digital. E esse livro digital vai ser útil para quê? Porque vai ter muita informação sobre a pandemia, a parte de comportamento, a parte econômica também, sobre a pandemia, sobre o Brasil, sobre as fintechs e sobre alguns outros comportamentos. O que isso tem a ver com venda direta? Bastante, porque tem a ver com comportamento, tem a ver com tecnologia. Então, quem tiver um pouco de vontade, e a gente vai falar um pouco sobre essas métricas, né? Valor percebido, cross-sell, share of wallet, né? É uma métrica muito importante, né? Não basta você estar na carteira do consumidor ou do revendedor, você precisa ter uma participação expressiva. Enfim, quem tiver interesse, é só mandar um e-mail para cva@cvasolutions.com. Então, vamos lá. Vamos essa parte aqui da experiência digital, né? Olha o NPS é o percentual de gente que deu nota 9 e 10, menos o percentual de pessoas que deram 6 e menos. Então, um menos o outro. Olha o NPS desse pessoal. Amazon 94%, Magazine Luiza 85%, Nubank 83%. Olha o Banco de Tijolo, o Itaú, esse pessoal todo, 31%. Por isso que esse pessoal digital está crescendo muito. Mas depois da pandemia vai continuar crescendo? Vai, porque eles já estavam crescendo antes da pandemia. A pandemia só acelerou essa tendência. E como é que está a venda direta de cosméticos? Aumentou. Era 69, 72 e agora em 2020, 73. 73% é o NPS médio das empresas. Tem empresa
que está com 80%, mas tem empresa que está com 60%. Então, varia bastante. A média é 73%. Mas, de novo, nós estamos sendo comparados aqui a Nubank, a Luiza, a iFood, a Amazon, porque esse pessoal tem uma excelência digital e logística. Então, o digital veio para ficar, não tem como fugir. A outra questão agora é a gente analisar o seguinte: como é que está a venda, né? Como é que está o ticket médio por pessoa? Como é que está a penetração? Então, aqui você tem diversas categorias aqui: maquiagem, perfumaria, hidratante, creme anti-idade, produto para rosto, sabonete, produto para cabelo e desodorantes. E o total. A gente vê que a penetração de maquiagem caiu um pouco, né? Maquiagem é a categoria com maior penetração em cosméticos. Ela caiu um pouquinho. E o ticket médio dela também caiu um pouco. E por que isso? Pelo próprio comportamento da consumidora. Ela está mais em casa, ela está usando mais algumas categorias de higiene, ou de hidratante, ou de diversas coisas, e menos maquiagem, talvez, né? Enfim, é a única categoria que teve um resultado que não foi positivo, porque caiu um pouco a penetração, caiu um pouco a venda per capita. As demais categorias cresceram. Então, é baseado nisso e baseado no que eu tenho visto no mercado, que dá para dizer que naquela recuperação em K, nós estamos na perna positiva do K, o que é uma boa notícia. Quando a gente vai olhar aqui essa questão do consumidor, né? Essa tabelinha de cima, né? Você pergunta: você já realizou compra através da internet? A primeira linha ali é: não, nunca comprei. Era 75, depois 72, agora 64. Olha como reduziu quem não comprou e, portanto, como aumentou quem comprou. Então, atualmente, 2020, 64% nunca comprou e 36% já comprou. E aí você tem a intensidade: se compra sempre, se compra de vez em quando, etc. Mas o que dá para dizer? Dá para dizer, de fato, que aumentou o percentual de pessoas que estão comprando pela internet. Pela internet, diga-se também, pode ser o e-commerce, mas pode ser através da revendedora também, a gente vai ver detalhes depois. E qual que é o detalhe aqui? O detalhe é que o ticket médio de quem compra pela internet é maior. Você vê, o ticket médio de quem não compra pela internet é 217, e quem compra, 255. Estamos nos referindo a consumidoras, tá, gente? E a renda familiar das consumidoras que compram também é maior. Então, de fato, a internet é um bom negócio, porque tem um ticket maior, né? E aqui embaixo tem a pergunta, né? A sua revendedora já te ofereceu a possibilidade de comprar produtos da internet? Sim, era 34, foi para 36, foi para 46. Então, de fato, as revendedoras, elas estão ajudando, elas estão oferecendo para as consumidoras a possibilidade de comprar pela internet. A gente vai ver os meios depois. Então, de fato, a venda direta pela internet aumentou, o ticket médio e a renda familiar na internet são maiores, e as revendedoras estão ajudando esse movimento a se espalhar. Até porque não tinha muita alternativa em abril, em maio, etc. Pontos de contato. Aqui a gente pergunta: olha, que pontos de contato você, consumidora, teve com as marcas, né? E aqui tem diversos pontos, mas o que a gente observa é que tem um crescimento do digital e uma queda do material. Então, você tem um crescimento do WhatsApp, tem um crescimento de diversas formas digitais de contato, e você tem uma queda aqui na loja, no catálogo impresso, mesmo a propaganda na TV. E quando a gente vê o consumo de mídia, a gente vê que o streaming, né, Netflix, Globoplay, etc., está bastante grande, né? Então, é impressionante isso, como a internet muda essa dinâmica de consumo de mídia e de pontos de contato. Então, de novo, aqui você tem um crescimento do digital e aqui tem diversas formas aqui para a gente analisar. Tudo que eu estou falando com vocês, gente, fica mais rico ainda quando nós formos conversar pessoalmente, porque aí a gente pode falar sobre cada marca, como é que cada marca está performando em cada ponto de contato, nas vendas e etc. Aqui a gente pergunta para a consumidora: o que a pandemia mudou na sua vida, né? Como é que ela mudou a maneira de comprar cosméticos? Então, a consumidora fala: olha, a compra pessoal com a revendedora diminuiu, mas a compra
através da internet com a revendedora aumentou. A compra através de loja diminuiu, mas no e-commerce aumentou. E aí a gente pergunta, bom, mas com esse crescimento do digital, por que você compra de uma revendedora, já que não é necessário, mas por que você compra? Então, esses motivos de conveniência, ou tem os produtos que eu prefiro, eles continuam importantes. Mas teve o crescimento desses dois itens aqui, que era ajudar financeiramente a revendedora. Então, de fato, a venda por relações, a revendedora, o revendedor, eles são parte importante do relacionamento e da venda. E eles criam uma relação de forma que o consumidor quer ajudar financeiramente a vendedora, ele sente falta do contrato, sente falta da consultoria de produtos, da demonstração de produtos, de tirar as dúvidas e etc. A gente vai ver um pouquinho mais depois. Então, já que nós estamos falando do digital versus o material, aqui a gente perguntou para a consumidora como é que está sendo esse negócio de escolher os produtos, né? Se ela recebeu catálogo impresso, se ela recebeu catálogo digital. Então, já me surpreendeu isso daqui, olha, recebeu o catálogo digital da revendedora, 64%, eu achei bastante, né? Prefere o catálogo digital, 33%, prefere o catálogo impresso, 39%, e é indiferente, 28%. Então, você vê que o catálogo digital é uma realidade, não só porque já penetrou bastante, mas porque tem uma boa preferência. Além de ter uma boa preferência, tem uma boa aceitação. Você pergunta, qual que é a sua opinião sobre o catálogo digital? É fácil de usar, 65%, é fácil de encontrar os produtos. Então, não tem dúvida que o catálogo digital veio para ficar. Nas indústrias que eu trabalho, eu vejo que o catálogo digital, o catálogo impresso, muitas vezes é o primeiro ou o segundo maior budget, né, de marketing, né? Em algumas empresas, a mídia é o principal budget. Quando a empresa faz mídia, a mídia sempre ganha em termos de ser a principal despesa de marketing. Mas o catálogo impresso é a segunda principal. Ora, se o catálogo digital está dando certo, a tendência é que ele vá substituir o catálogo impresso, que vai ser uma economia relevante. E quando a gente pergunta aqui para as revendedoras, né? Porque antes a gente pergunta para as consumidoras, né? A gente está falando de consumidor em geral, mas agora esse slide aqui, revendedor. E eu pergunto para o revendedor, como é que está sendo? Você está recebendo o catálogo impresso, digital? Me surpreendeu isso, olha. Os revendedores, teve mais revendedor que recebeu o catálogo digital do que impresso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que já tem revendedor que não está recebendo o catálogo impresso. Por quê? Porque teve empresa que achou melhor fazer economia e ou imprimir pouco ou não imprimir o catálogo impresso. Isso vai ser tendência. E eu acho que é uma tendência que veio para ficar, vai representar uma economia relevante. Eu acho que não vai ter tanto problema, porque o catálogo digital está sendo bastante bem aceito. No Nordeste tem um pouco mais de problema. Quando a gente faz a quebra regional, no Nordeste, por ter um pouco mais de dificuldades de internet, tem um pouco mais de problema. Enfim, acho que falamos bastante de catálogo, mas o catálogo digital veio para ficar e gradualmente ele tende a substituir o catálogo impresso, que vai ser uma boa economia. Atenção para o Nordeste e para a região Norte, que ali é um pouco mais problemático. Aqui a gente pergunta para consumidoras e revendedoras, quais foram as principais dificuldades que você teve com a pandemia? E aqui, consumidoras e revendedoras falaram quase a mesma coisa. A consumidora falou, olha, a experimentação de produto foi uma dificuldade bem relevante, falta de proximidade pessoal com a consultora foi bem relevante, e nenhuma dificuldade, 32%. Então, você vê que a consumidora está bem tranquilo. E na revendedora, falta de proximidade com a consumidora e dificuldade para demonstrar os produtos. Mas, enfim, a conclusão disso tudo é que o digital funcionou bem, o canal está ativo, a logística funcionou, o catálogo digital funcionou, está tudo funcionando. Então, sem problema, os volumes e os faturamentos estão bem razoáveis, sem problema, gente. É lógico, a gente tem que zelar pela proximidade pessoal e pela demonstração de produto, né? Porque isso é importante.
Isso também tem consequência, falando de revendedoras aqui, né, nas revendedoras, onde você mais vende os produtos. Né? E aqui você tinha na casa do cliente, no trabalho do cliente, onde eu trabalho e assim por diante. Não tinha no passado a necessidade de falar na internet ou redes sociais. Esse ano teve. Então, onde é que você vende os produtos? Internet e redes sociais teve um crescimento expressivo porque passou a ser muito relevante. Que canais você utiliza com os clientes? O WhatsApp já era importante, tá, gente? Em 2018, o WhatsApp já era 76%, mas em 2020 foi para 87%. Né? O contato pessoal deu uma caída, de 65% para 57%. O Instagram deu uma crescida. O Telegram é um canal pequeno, mas eu vejo que tem uma tendência de crescimento, deve ter as particularidades de motivo para isso. Então, aqui, de uma certa forma, nós estamos repetindo que com os revendedores, revendedoras, está acontecendo um fenômeno semelhante que com as consumidoras, né? O digital deu certo. Eu acho que eu estou no tempo, gente, porque esse é o último slide. Aqui nós vamos olhar, aqui nas revendedoras, algumas métricas operacionais. Como é que está o trabalho dessas revendedoras, né? Costuma ter estoque de produtos para pronta entrega. Isso é bom para o consumidor e isso está bem. 79% das revendedoras falou que tem estoque para pronta entrega, então isso não caiu, tá bom. O limite de crédito é suficiente, isso até aumentou, tá bom. A gente está vendo que as empresas estão sendo mais generosas com os revendedores, seja para crédito, seja para postergar o pagamento. Costuma comprar do empreendedor que tem loja, isso aumentou de 35% para 40%. Está devendo o pagamento atrasado para o fabricante. Isso até diminuiu. Isso, por um lado, diminuiu, mas, por outro lado, na linha de baixo, está com muito estoque parado. Isso aumentou um pouquinho. Então, aqui a inferência é que as empresas estão dando um pouco mais de prazo de pagamento ou estão facilitando a postergação do pagamento, zelando pela solvência desses revendedores, e a mesma coisa com franqueados, né? A marca impõe mais volume para conceder mais descontos e a marca impõe comprar categorias X para dar mais desconto. Então, isso aumentou, né? Isso caracteriza o quê? A gente falou que o mercado já está concentrando, porque teve aquisições nesse mercado, pode concentrar ainda mais, e quando você concentra mais marcas por fabricante, quando você tem fusão e aquisição, a tendência é o fabricante impor um pouco mais as regras. E, de uma certa forma, né, a marca impõe volume para conceder mais desconto, ou a marca impõe comprar mais categorias para dar mais desconto, isso aumentou um pouco. Isso aumentou, mas é até um movimento saudável. Por quê? Porque tem que haver a reciprocidade, né? A reciprocidade, a segmentação. Né? Eu vou fazer mais por quem faz mais por mim, né? Então, portanto, nós vamos fazer mais pelos revendedores que derem mais foco e derem mais resultado. Isso é saudável no fim do dia, né? Nos últimos 6 meses você realizou um treinamento online, isso aumentou bastante, de 30% para 39%. Aqui, gente, sempre que eu estive com vocês, eu mostrava que as reuniões de ciclo eram muito ruins, porque se gastava dinheiro e pouca gente ia. Essa é uma economia que eu acho que vai vir para ficar, vai ter menos reuniões presenciais e mais reuniões online. Olha, 39% aqui. Peso da venda direta na renda familiar aumentou para... manteve 23%, 24%. Faz a maioria dos pedidos de compra, né? A revendedora faz a maior parte dos pedidos para comprar da indústria por internet, está em 79%, aumentou. Já vendeu para os clientes pela internet, 80% das revendedoras falaram que já venderam, então elas estão ativas nisso. A renda pessoal aumentou um pouquinho e o número de clientes por revendedora aumentou um pouco, de 14,8 para 15,5 para 16,0. Isso nos leva a inferir que a produtividade aumentou pelo digital, porque, naturalmente, se você tem menos deslocamento físico, talvez desse para fazer mais visitas, né? Então, a conclusão desse quadro aqui do ciclo de negócios é que o ciclo de negócios prossegue, está saudável,
ele está mais digital, o mercado está mais concentrado e os fabricantes fazem mais exigências para conceder benefícios, de forma geral, e aumenta a produtividade das revendedoras, renda e número de clientes por ciclo em função do digital. Nós estamos à disposição de vocês para mandar aquele livro que nós falamos ou para apresentar pessoalmente não, para apresentar as marcas, a performance das marcas para vocês, para agendar a reunião. Muito obrigado pela atenção. Terminamos, acho que deu tempo. Oi, Sandro. Oi, peraí que tem algumas perguntinhas aqui. Vamos, não quer, ainda não vai, você ainda não está livre da gente, não. Peraí. Obrigada, excelentes dados. Eu acho que a gente tem aqui alguns comentários, né? A Bibiana está falando que está elogiando, dizendo excelentes dados. Muito bom saber que a comunicação, marketing e vendas estão evoluindo e se adaptando muito bem ao digital. E acho que a sua pesquisa mostra exatamente isso, né? O quão rápido foi aí a adaptação da venda direta ao digital, coisa que era um tabu, né, no setor, era um medo do setor que as pessoas não se adaptassem, né, ao catálogo pessoal, ao catálogo digital, a transação toda de forma virtual. A venda direta sempre teve essa coisa de relacionamento pessoal, de proximidade, de carinho, e acho que a gente descobriu aí uma forma importante de continuar tendo carinho, cuidado, relacionamento pessoal, mas aí de forma digital, nem sempre com contato próximo, né? Muito legal esses dados. Eu queria, Sandro, ressaltar aqui também, que eu acho que a pesquisa que a gente fez lá no início do ano, né, antes da pandemia, e que aí a BVD trabalhou em parceria aí com o Sandro, com a CVA, a gente tem alguns dados a mais, e dados que são bastante importantes, né, do tipo, por que o revendedor opta por trabalhar com a venda direta, quais que são os grandes desafios. Você pode falar um pouquinho daqueles dados? Eu gosto principalmente daquela parte, acho que foi a primeira vez que a gente mediu aí o WhatsApp, não sei se você tinha medido antes mídias sociais, mas eu acho que principalmente aquela parte de motivação, né, o que leva o revendedor a trabalhar com a venda direta, por que ele fica e não sai, tempo médio, quanto tempo ele fica, enfim, a gente tem aí mais informações ainda do que você trouxe aqui. Eu acho que aqui você focou um pouco em fazer a evolução, né, então como era e como ficou depois, e eu acho que essa abordagem ficou muito legal, porque a gente conseguiu focar muito bem aí essa transição digital, né, mas lá eu acho que a gente também tem dados importantes relacionados ao perfil, principalmente no que se refere aí a essas motivações. Você pode falar um pouquinho disso? Posso sim. Então, aproveitando a sua pergunta, Adriana, você lembra que diversas indústrias, a gente fala, poxa, mas qual que é o futuro da venda direta, né? Será que a multicanalidade, será que o omnichannel, será que tudo isso vai tomar o lugar da venda direta? E a gente percebe que, com a pandemia ou sem pandemia, o digital só reforçou a venda direta. Então, a venda por relações realmente é uma verdade. E o que a gente viu no nosso estudo de janeiro de 2020 é que as pessoas, mais e mais, elas têm um anseio de ter liberdade, né? Liberdade é uma palavra muito importante, flexibilidade é uma palavra muito importante, poder se dedicar aos filhos, poder fazer um curso extra, então, não ter chefe. Então, essa parte comportamental de liberdade, flexibilidade, não ter a ascendência direta de um chefe que pode não ser positivo, toda essa flexibilidade a venda direta proporciona, né? A venda direta também proporciona uma renda importante. Você viu que 25%, 24% da renda da pessoa, da renda familiar, vinha da venda direta. Então, essas 4 milhões de famílias, uma parte, 24% da renda dessas famílias, dessas 4 milhões de famílias, vem da venda direta, né? Então, a venda direta é importante no orçamento familiar, é importante nessa motivação. A gente falava um pouco também de autodesenvolvimento, que é uma parceria do próprio revendedor com as indústrias que provém treinamento, né? Aliás, um desafio nosso, né, Adriano, das indústrias é tudo que a gente pensava antes adaptar para o digital, né? Porque um dos desafios que o pessoal falava é o seguinte: a pessoa fala, poxa, eu preciso conseguir receber, né,
eu preciso conseguir, às vezes tem atraso no pagamento, mas na hora que uma revendedora faz uma venda e utiliza a indústria e essa consumidora comprar pelo cartão, já não tem esse problema de pagamento, né? Então, uma das dificuldades que elas nos apresentavam era isso, né? Dificuldade no recebimento, atraso no recebimento. Ora, o Pix está chegando. No digital, tem muito esse negócio de comprar por cartão de crédito. Então, isso vai diminuir a inadimplência. Então, já é uma coisa boa. A flexibilidade continua. Dificuldade de vender, né? É uma das coisas que eles falam para gente. Poxa, eu quero, mas não é tão fácil vender. Através das relações digitais, isso talvez possa... Porque antes você tinha a questão física do deslocamento, você podia ter uma timidez. Agora, através do digital, essa barreira de tentar falar com alguém talvez seja menor, né? E de novo, né? Vender é tentar, né? Mais você tenta, mais você se esforça, maior é a chance de êxito, maior é a chance de conseguir o contato, maior a chance de conseguir fazer a venda. Então, nesse sentido, eu acho que o digital ele rompe um pouco a barreira, igual o Tinder, né? Quando a pessoa não tinha namorado, era mais difícil arrumar namorado sem Tinder. Com o Tinder fica mais fácil, né? Então, analogamente, é mais fácil, você tem menos barreira através do digital. Foi uma analogia grosseira, mas é um fato, através do digital pode ser mais fácil ter menos barreira para vender. Sim. Inclusive, você acha que assim, o perfil do revendedor muda um pouco na medida que passa a ser uma venda direta mais digital, passa a ser talvez mais jovens ou talvez até pessoas mesmo mais tímidas que não tenham essa facilidade de se relacionar, de estar mais próximo pessoalmente com as pessoas? Olha, então, aquele slide, eu não vou voltar nele, mas aquele slide mostra que isso que eu falei, que eu vou falar agora, vale para consumidor e revendedor. Mas a gente viu que a consumidora que a consumidora, o fato dela comprar ou não pela internet, não era a função da idade. Você lembra que nesse slide aqui a gente mostra que a consumidora que nunca comprou, ela tem idade parecida com a idade de quem já comprou. O que muda, então? Muda que a consumidora que nunca comprou tem renda menor e também compra menos. Então, a renda explica muito mais o comportamento digital do que a idade. Até porque quando você fala do digital, você tem um negócio universal, né? Tem uma coisa que, se falhar, é mais importante do que tudo no mundo, no Brasil pelo menos, chama WhatsApp. E para usar o WhatsApp não tem idade. Até a minha avó usa o WhatsApp, né? Então o Instagram ela não usa. O TikTok, por exemplo, eu já não uso, eu não sei usar o TikTok, mas então aí já é muito avançado, né? Mas Instagram eu já uso. Mas eu sei que tem venda direta que já está usando, viu? Já ouvi muitos, na verdade, dizendo que já está usando. E eu acho que, assim, complementando até o que você está mostrando aqui sobre os catálogos digitais, eu já ouvi uma ou duas empresas que já desativou o catálogo impresso, só tem catálogo digital. O que é bastante ousado, né? Mas é isso que você falou, assim, é um custo relevante que as pessoas mostraram que estão se adaptando, né, de forma gradual, aí, mas estão se adaptando. Agora, eu queria trazer aqui outras perguntas. O Eduardo perguntou que resultado da pesquisa mostrou sobre captação e inativação de revendedoras. Sandro, me corrija se eu estiver errado, mas a gente está dizendo aqui de perfil, então aqui não foi medido essa captação e inativação, certo? Não, eu não medi isso, não. Tá, o Marcelo está te mandando parabéns. O Lucas está dizendo, esse número serve também para revendedoras de roupas? Eu sei que você tem medido por categorias, né, na tua pesquisa. Sim, e na verdade, eu vou te responder por aqui, Lucas. Tem um grande entrelaçamento, tem uma grande sobreposição entre quem vende roupas e cosméticos, né? Então, nesse quadro do lado esquerdo, você vê que
68% das revendedoras vendem cosméticos e 54% vendem acessórios. Você vê que a soma dá mais do que 100%, dá 239, que é as 2,4 categorias em média que elas vendem. Então, tem uma grande... Então, a resposta é sim. Essas inferências que nós temos para cosméticos tendem a valer para as demais categorias, especialmente categorias grandes, como roupas e acessórios, né? Que é uma categoria grande, 54% consome isso. Né? Tá. Sandro, o Rui Rosa está perguntando, na sua opinião, produtos que necessitam experimentação ou consultoria serão prejudicados na venda direta pelo advento digital? Então, as empresas estão preocupadas com isso, né? Porque, bom, primeiro, a fase de distanciamento social intensa, ela ocorreu mais em abril e maio, né? Segunda quinzena de março, abril, maio. Então, o distanciamento social já não é tão intenso, né? E a gente vê que as pessoas estão pegando até, inclusive, transporte público, que ali está mais aglomerado e às vezes nem tem a devida... Então, eu acho que já não está... A menos que tenha uma segunda onda na pandemia, que seja muito mais severa, eu acho que a vida já está tendo um pouco de contato social, já tem gente que vai em restaurante, muita gente pega transporte público, mas algumas categorias, de fato, é importante que tenha a demonstração. Né? Isso é diferente uma categoria da outra, mas algumas categorias realmente é importante. A consumidora sente falta disso, a revendedora sente falta disso, e elas vão achar um jeito. Algumas empresas têm usado amostras, né? A amostra de tamanho reduzido é um caminho, né, para lidar isso. Eu acho que vale complementar também que essas próprias demonstrações, instruções, etc., também estão sendo sanadas aí pelas lives, né? Pelo próprio vídeo com o WhatsApp, tal. Claro, experimentação não, né? Mas eu acho que essas consultorias, as instruções, etc., também estão sendo aí sanadas, né? Com essa proximidade digital aí. E aí, Sandro, o Marcelo diz que não entendeu o significado de a revendedora costuma comprar do empreendedor que tem loja. Quem é esse empreendedor? Olha, tanto no multinível como no mononível, você tem a figura de pessoas que têm uma loja que serve para o público também, mas serve menos para o público e mais de ponto logístico, né? Então, isso acontece para diversas marcas. Eu não gostaria de citar marcas hoje, que não é o objetivo. Né? Se vocês tiverem interesse, eu vou fazer essa apresentação citando as marcas, né? Porque quando a gente faz o comparativo de marcas, é uma coisa que a gente só faz na própria empresa, né? Não faz num ambiente amplo como esse. Tá. Sandro, na verdade, no começo você disse, a gente tem boas informações também, mas eu vejo aqui que você, na verdade, trouxe excelentes informações para o setor, porque todos os dados que você trouxe aqui só corroboram aí a impressão que a gente tinha e até o depoimento que a gente ouve aí das empresas, que essa migração digital foi de forma super suave, né, transcorreu de forma suave e que acabou trazendo aí, apesar do momento muito triste para o país e para a economia, acabou trazendo aí resultados muito positivos para a venda direta. E eu acho que é isso absolutamente que seus dados corroboram e mostram aqui, né? Então eu queria te passar aí para palavras finais, se você quiser dizer uma palavrinha final em relação ao perfil especificamente e para a gente ir caminhando aí para o nosso encerramento. Eu gostaria de agradecer a você, Adriana, a ABVD, a oportunidade de conversar com essa audiência, que uma boa parte eu já conheço. Teria imenso prazer em visitar vocês da audiência nas suas empresas, de forma digital, e apresentar esses dados. Eu faço isso há 12 anos, eu conheço uma boa parte de vocês. Estou contente de estar com vocês e estou contente de, através desses dados, a gente perceber que a nossa venda direta tem futuro, sim. Pelo contrário, não é que tem futuro, tem um brilhante futuro. Então,
O mundo é de relações, o mundo é de venda direta. E hoje mais digital, né? É isso aí, eu acho que a gente até vê empresas do varejo que estão caminhando nesse sentido, né, para se tornar cada vez omnichannel e estão caminhando nesse sentido, vindo para a venda direta também, o que é excelente e só reforça aí esse nosso caráter, esse nosso impacto social, né, de poder dar essa oportunidade de trabalho, de renda para pessoas em regiões tão distantes aí, na capital, fora da capital, em regiões longínquas, né, eu gosto sempre de citar a frase que na venda direta tem batom e produtos que são entregues de canoa, coisa que o varejo nem sempre consegue fazer aí, né? Então, eu acho que isso tudo mostra aí o caráter, esse impacto social, impacto econômico nas comunidades em geral e que a venda direta está sempre aí proporcionando essa oportunidade de trabalho, de renda, de empoderamento para as pessoas que querem usar a atividade ou como um empreendedor mesmo, ou até complementando a sua renda aí, e tendo uma renda extra às suas atividades, conciliando com família, conciliando com outros trabalhos, outros empregos, né, que a gente também trouxe isso na nossa pesquisa de perfil, que a gente não trouxe aqui hoje, mas a gente também tem aí o percentual de pessoas que fazem outras atividades além da venda direta, e aqueles que se dedicam só à venda direta, a gente já tem aí por volta de 30%, eu acho, né, Sandro, se não me falha a memória, 30% dos entrevistados se dedicam exclusivamente à atividade de venda direta e os 70% restante usam aí como complemento de renda, né, usam a atividade secundária como complemento de renda. Confirma, é isso, né? Exatamente, isso é bem importante. Quer dizer, bom, isso seria uma próxima reunião, mas é importante que fala assim, poxa, mas a renda na venda direta é baixa? Não, é proporcional ao tempo que a pessoa dedica. É que 30% ou 20 e poucos por cento das pessoas dedicam tempo integral à venda direta. Essas têm renda um pouco maior. Mas 70% dedicam tempo parcial, e aí a renda é um pouco menor. Então, na média, você tem aquela renda que nós mostramos, mas também não é período integral, né? É parte da atividade profissional da pessoa. Uhum. Isso mesmo. Sandro, a gente vai encerrando aqui. Eu quero agradecer tanto pelos dados quanto pela sua presença aqui. Eu acho que a gente sempre tem aí discussões super interessantes. Eu te convido para voltar outras vezes, trazer essa pesquisa, dar origem a tantas outras que a gente consegue tirar como subproduto dela, né, e que a gente consegue segmentar aí. Então, quero te agradecer a presença aqui, relembrar mais uma vez que a gente tem pessoas aqui ainda perguntando, então relembrar que esse webinar continua gravado lá no site da ABVD e que para apresentação, especificamente, quem quiser, entre em contato lá com o Sandro na CVA, que aí ele vem, enfim, se faz a apresentação na empresa de vocês, se disponibiliza ou conversa melhor sobre a apresentação. Então, eu quero agradecer aqui a companhia de vocês mais uma vez essa manhã. Sandro, muitíssimo obrigado aí pelos dados, pela sua presença. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Volte sempre. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, equipe. Um beijão.